Eu queria começar falando um pouquinho mais sobre esta cúpula aí que Trump, né, a Casa Branca estaria iniciando esses preparativos para propor uma possível cúpula entre Trump e o Vladimir Putin, enquanto já se aproxima aquele prazo final, né, que ele deu ali para a Rússia encerrar a guerra na Ucrânia. Existe uma chance real, professor, dessa cúpula conseguir ser aí, resolver essa guerra, ser uma chance real de paz, ou é mais uma jogada de pressão geopolítica de Trump? Paula, aí nós temos algumas coisas que levar em consideração, né? E lá atrás eu já dizia, qual é o legado que Trump pretende deixar nessa história toda? Se ele quiser ser reconhecido como estadista, obviamente que buscar a paz seria o mais interessante. Mas o que nós notamos é que ele tem sido muito transacional nesse processo todo. A Ucrânia garantiu para os Estados Unidos a compra cada vez maior, fecharam agora recentemente uma grande compra de produtos de equipamentos militares dos Estados Unidos. E ele conseguiu fazer um compromisso maior do que 2%, subiu para 5% dentro da OTAN. Então a guerra na Ucrânia está rendendo muitos lucros nesse processo todo. E também você tem ali a questão de energia, que o presidente dos Estados Unidos logrou ali fazer um grande acordo com a União Europeia para a transferência de energia. Então, lucrativamente, do ponto de vista econômico, esta guerra está sendo boa para os Estados Unidos, porque está ali guerreando contra um inimigo dos Estados Unidos e que cria ali uma série de vantagens, inclusive aumentando o nível de vassalagem da Europa com relação ao governo norte-americano. Então, Trump, nesse sentido, tem aí umas cartas muito importantes que lhe favorecem nesse jogo. Afinal, nós estamos vendo aí, Paulo, uma perspectiva de transferência de quase $1 trilhão por ano da União Europeia e dos países da OTAN para os Estados Unidos, o que é uma quantidade enorme de dinheiro, né? O PIB praticamente do Brasil, um pouco menos do que o PIB do Brasil, mas é uma quantidade enorme de dinheiro. E, por outro lado, então Trump tem esta questão. Ou ele vai como estadista, ele resolve aí a situação, ou ele vai no transacional. No transacional ele vai querer impor mais medidas, mais sanções contra a Rússia e está fazendo aí todo esse novelo que inclui Índia, que pode incluir o Brasil, né, naquilo que ele chama de sanções secundárias. Para Putin, o que ele pretende é assegurar duas coisas. Primeiro, que o território não seja perdido, e isso para mim já está mais do que evidente que é a realidade. E segundo, que haja ali uma troca eventual de governo, não é, em que Zelensky saia do poder, afinal Putin já afirma, com base na Constituição ucraniana, que Zelensky não tem mais legitimidade para negociar. Em terceiro, a questão da OTAN. Então, os dois lados estão ganhando nesse processo. Claro que para a Rússia há o desgaste da guerra, mas, em princípio, isso que dificulta a negociação para cada lado, porque Trump vê que não é muito difícil convencer Putin, que está ganhando a guerra, e, por outro lado, Putin também sabe que os Estados Unidos estão ganhando muito com esta guerra. Ô, professor, ele até sugeriu ali incluir o Zelensky na reunião, mas sem torná-lo essencial. Qual é a interpretação, né, que a gente pode ter nesse sentido? Qual é o recado, de fato, que Trump está dando para toda a Europa e também para a Ucrânia em especial? Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos, Paula, que entende o seu poder como imperial. E, de fato, se você pensar nos regimes políticos em que você tem um chefe de Estado que também é chefe de governo, quando a gente fala de monarquia, isso é uma monarquia absolutista. E o presidencialismo norte-americano, como brasileiro, junta as duas figuras, a chefia de Estado e chefia de governo, numa pessoa só. E os presidentes anteriores tinham a questão dos freios e contrapesos representados pelo Congresso e também pela própria Suprema Corte. Hoje em dia, Trump tem o controle de todos os lugares, tanto da Câmara de Deputados, como do Senado, como também da Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso lhe permite aí uma flexibilidade na sua forma de governar. Claro que ele tem a limitação aí das eleições do meio de mandato, que acontece no ano que vem, mas ele reina soberano nesse processo todo. E quando ele olha para a posição europeia,
Quando ele olha para a posição europeia e para aquilo que está acontecendo, e a forma como os europeus têm reagido, está muito claro que para ele a Europa não tem a relevância necessária para estar na mesa de negociação. E com isso, o que a gente nota em todo este processo é de que ele vai querer enfatizar a sua importância e a sua relevância como o grande líder nesse processo todo. E Zelensky ali é temporário. Zelensky tem esta questão de legitimidade. Você há de se recordar que o próprio Trump dizia que o Zelensky não tinha legitimidade mais para continuar como presidente. Então ele é uma peça ali descartável nesta discussão entre os grandes imperadores do mundo.